Bom dia, Zumara. Obrigada pela participação aqui no programa Sem Segredo, a doutora Gabriela Totti, que é advogada, especialista e consultora em proteção de dados. Doutora Gabriela, a gente tem uma lei aí que já entrou em vigor de proteção dos nossos dados, não é? Qual é a relação dela? Em primeiro lugar, vamos tentar explicar o que é essa lei. Ela já está em vigor, ela já está sendo utilizada aí na proteção dos nossos dados? Exato, Zumara. Essa lei entrou em vigor agora, nesse mês de setembro, e ela vem justamente para regular o uso dos nossos dados pessoais, tanto por empresas quanto pela própria administração pública. Então, agora, as organizações, para que elas possam usar os nossos dados pessoais, elas vão ter que observar todas as exigências que essa lei traz, né, e fazer toda uma adaptação na sua estrutura para atender por exemplo, os direitos garantidos que estão previstos, né, nessa lei. Doutora Gabriela, essa lei, ela é uma lei adequada, ela é, não digo perfeita, porque eu acho que não há uma legislação perfeita, mas ela é adequada para esse momento, ela vai realmente proteger os meus dados, porque quem assistiu aquele documentário, não é, O Dilema das Redes, percebeu ali que, na verdade, todo cidadão que está conectado, ele se transforma num produto de venda dos donos, não é, de quem está operando essas redes. Essa lei realmente vai proteger, doutora Gabriela? Essa lei, eu considero que ela seja mais um avanço que a gente tem, mas ela não consegue abarcar todos os problemas que, por exemplo, foram levantados nesse documentário. O que essa lei ela traz, né, de interessante, de inovação? Justamente o fato de hoje existir uma coleta de informações durante a jornada desses usuários nas redes, tendo como finalidade traçar um perfil comportamental da gente, é que essa lei vem justamente para barrar isso e dizer, não, espera aí, você precisa ser transparente com esse usuário, ele precisa ter controle do que está sendo feito com os dados dele e ele dizer se ele permite ou não. Então, ela não consegue abarcar tudo. Como, por exemplo, eu estava ouvindo vocês falarem antes de eu entrar na conversa. Ela não consegue resolver problemas de relacionamento, problemas da parte de dependência das telas. Mas ela consegue trazer um maior controle, exigir um maior controle, uma maior transparência, né, nesse uso desses dados, nessa coleta de dados massiva que hoje a gente tem, principalmente no que se refere às redes sociais. No aspecto empresarial, as empresas elas poderão utilizar de uma forma mais efetiva essa legislação. Agora, o cidadão comum, como é que ele vai saber utilizar ou saber que ele tem direito que os seus dados não sejam vendidos ou oferecidos para outras coisas que ele não queira, por exemplo? Exato. O que essa lei, o que ela tem de diferente de outros instrumentos que já existiam, já estavam sendo utilizados pelo próprio Poder Judiciário, justamente para tentar proteger a nossa privacidade, proteger os nossos dados, ela traz de forma mais taxativa, ela prevê direitos que nós, enquanto titulares de dados, podemos exercer a partir de agora. Como, por exemplo, a gente pode chegar numa empresa e solicitar ela que ela nos informe tudo que é feito com os nossos dados pessoais. Então, essa resposta da empresa, ela tem que ser clara e completa. Então, ela tem que dizer para a gente quais dados ela está usando, o que está sendo feito com esses dados, por quanto tempo ela vai ficar com esses dados, com quem esses dados são compartilhados. Outro direito também que a gente tem é a possibilidade do titular revogar o seu consentimento. Então, se eu autorizo uma empresa a usar os meus dados para uma determinada finalidade e eu depois não quero mais que ela utilize, agora eu tenho o direito previsto na lei de chegar e dizer, não quero mais que vocês utilizem, quero que inclusive vocês eliminem esses dados da base de vocês. Uhum. Isso o usuário pode fazer. O que o cidadão pode fazer para se proteger desse tipo de coisa, para evitar chegar nesse nível de ter que pedir para a empresa para não utilizar os seus dados? Ele pode se precaver, doutora Gabriela?
Pode se precaver sim. O que a gente indica, né? A gente precisa que haja uma conscientização da população na proteção dos seus dados. Então, hoje, as empresas elas têm que disponibilizar a sua política de privacidade, onde vai informar para eles tudo que é feito dentro da estrutura organizacional com os dados que eles utilizam. Então, o que a gente indica? Leia a política de privacidade, leia os termos de uso e condições que estão disponibilizados por essas empresas. Embora a gente saiba que muitos desses documentos são feitos justamente para que a gente não leia. Pois é, preciso eu que ia a lhe gente dizer tenha isso. essa cultura. Exato. Que tu acaba aceitando, né? Tu acaba consentindo lá no final, não vou ler isso aqui, vou aceitar, tá bom. E aí você acaba entrando numa fria, né? Exatamente. Essa é a estratégia que está sendo utilizada até o momento. Só que o que a gente tem que mudar essa nossa cultura. Porque somente com uma cultura massificada, né, essa conscientização coletiva e de questionar, ler a política e questionar a empresa. Eu não entendi isso aqui, não está claro isso aqui para mim. Porque muitas vezes eles têm termos mais técnicos, termos mais complexos, e pela lei não pode existir isso. Eles têm que ser claros, eles têm que informar o cidadão. Então nós temos que questionar essas políticas, porque aí sim a gente vai criar uma força coletiva para poder mudar o cenário que a gente tem hoje de uso de dados de forma massificada. Uhum. Doutora, e em relação à coleta de dados de crianças, porque a gente sabe que mesmo que os pais deveriam, né, controlar isso, a gente vê nas redes sociais, especialmente, muitas crianças circulando por aí. Como é que a lei, ela tem alguma coisa que determina uma proibição, ou ela protege ainda mais as crianças? Tem sim. Claro que a gente sabe que há um papel dos pais em relação a esse controle, mas a lei ela também traz uma responsabilidade para as empresas que querem de alguma forma tratar dados de crianças. Então, pela lei, é obrigatório que para qualquer empresa coletar dados, usar dados de crianças, que haja o consentimento de um dos seus pais ou do seu responsável. Então, as empresas que querem coletar dados, usar dados de crianças, vão ter que fornecer mecanismos para garantir que aquele consentimento que está sendo dado foi feito pelo um dos pais dessa criança ou pelo seu responsável. Isso é uma obrigação que a empresa vai ter que disponibilizar alguns mecanismos para garantir que esse consentimento ele foi dado e foi informado e claro. 9h52, temperatura 22 graus. Programa Sem Segredo de hoje pergunta: quanto tempo você passa nas suas redes sociais? Olha, a gente quer a sua participação. Ligue para o 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022, ou mande sua mensagem pelo WhatsApp no 991629943. Doutora Gabriela, aproveitando a sua presença, a sua participação aqui no programa Sem Segredo, não sei se também é a sua área, mas existe um outro fato que ocorre muito nas redes sociais, é que as pessoas acham que a rede social ela é o tribunal, não é, do mundo, e aí elas julgam, elas expõem as suas opiniões, elas dizem que a opinião é porque é democracia e etc, e acabam ofendendo outras pessoas. Nesses casos, qual é a recomendação da advogada, da profissional? Uma pessoa que é ofendida, por exemplo, numa rede social, ela tem que buscar os seus direitos? Ela tem como buscar os seus direitos para reparar essa ofensa, por exemplo? Com certeza, Zumar. A gente está falando, a gente vive num país democrático, a gente vive num país onde a gente tem garantida a nossa liberdade de expressão, mas há um limite, né? O nosso limite é quando a gente adentra no direito do terceiro. Então, se eu, numa rede social, vou expor uma opinião minha, mas aí eu ultrapasso essa minha liberdade, ofendo alguém, essa pessoa tem direito, sim, de ingressar contra mim, buscando uma reparação por esses danos que eu possa ter aí trazido a ela, né, trazendo um prejuízo a ela, a moral, né, a sua imagem, a sua honra. Então, sim, é possível. A gente tem que saber fazer essa diferenciação. Eu tenho que respeitar o meu limite até onde eu posso ir, até onde eu não posso interferir a esfera íntima moral do terceiro.
Uhum. E isso pode ser feito de que forma, doutora? Qual é o caminho? Hoje o que se tem buscado muito são ações civis e até mesmo penais, não é a minha área, né? Mas assim, trazendo um pouquinho em relação do que pode ser feito, uma ação de reparação civil com danos morais, né? E também uma ação criminal, dependendo daquilo que foi trazido, com injúria, calúnia ou difamação. Em relação aos dados, há uma situação muito comum hoje de pessoas receberem ligações né, de empresas oferecendo empréstimos, principalmente os aposentados, não é? Consignados, e são inúmeras ligações de várias agências bancárias e bancos, e enfim. Esses dados nunca foram repassados pela pessoa que está recebendo essa ligação. Esses dados, eles saíram justamente de fontes onde não se permite. Agora, com a lei, doutora, a senhora acha que isso pode mudar? As empresas que fazem essa compra desses dados, elas têm que ter mais cuidado em comprar esses dados dessas pessoas? Eu iria além, Zumara. Hoje não se pode mais vender dados, porque a gente tem que mudar o nosso entendimento. Os dados são meus. Então, no máximo, aquela empresa, ela está com poder sobre os meus dados, mas ela não pertence a ela. Então, hoje o que a gente tem, esse cenário de vendas que a gente tinha, muito de compartilhamento de base de dados, isso não é mais possível, a não ser que eu, enquanto titular de dados, forneça o meu consentimento para que esse dado seja compartilhado com um terceiro. Ou se aquela empresa conseguindo, por algum motivo, justificar aquele compartilhamento. Mas esse compartilhamento, a gente tem que pensar que ele tem que ser legítimo. Não pode ser simplesmente para que eu lucre com essa venda ou com esse compartilhamento de dados. Isso não é algo legítimo. Então, eu preciso do consentimento do titular desses dados para que eu possa compartilhar com outras pessoas e com isso garantir justamente essa transparência que eu falei lá no início, que é necessário. O titular saber o que está sendo feito com os seus dados. Aqui o ouvinte mandou um recadinho no WhatsApp, doutora, mas na prática é uma avalanche de abusos que se vê, fazem horrores com informações e dados das pessoas, até esse momento, né? Agora, um cidadão que se vê prejudicado em função dessa situação, ele busca onde para resolver isso? Bom, é perfeito o que o ouvinte trouxe, a gente tem esse cenário, é uma mudança gradativa, como eu disse, a lei ela é um outro passo que a gente dá, não acaba com todos os problemas, mas é um avanço para o Brasil, essa lei que entrou em vigor esse mês. Em relação a o que eu faço enquanto cidadão e me sentir de alguma forma prejudicado, lesado em razão de uso indevido dos meus dados, hoje a gente tem dois órgãos que estão atuando, que é o próprio Ministério Público e o PROCON também, eles vêm atuando, até mesmo antes da vigência da lei em relação à proteção dos dados. E a gente também tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda, embora ela já esteja constituída de direito, a gente ainda não tem ela de fato atuando, executando, fiscalizando, mas é algo que está previsto na lei e é para sair ainda esse ano. Então essa autoridade, ela vai ter esse poder de fiscalizar e de receber denúncias. Enquanto a gente não tem ela ainda para poder usar os seus mecanismos, a gente pode sim fazer denúncias ao Ministério Público, fazer denúncias ao PROCON, que esses órgãos já estão trabalhando na fiscalização e buscando também aplicar penalidades a empresas que não observarem o que está ali descrito na lei. O outro ouvinte aqui imediatamente mandou dizer, doutora, você é abordado e assediado por coisas que não entende como sabem ou descobriram. Alguém vendeu informações pessoais nossas. E é isso que está acontecendo no momento, né? Sem dúvida nenhuma. Exato. A gente vive isso constantemente. Eu não conheço ninguém que nunca tenha sofrido uma abordagem de uma venda de um produto, de uma venda de um serviço, né? E a gente fica pensando assim, onde é que essa pessoa tirou o meu telefone? Onde é que essa pessoa tirou o meu e-mail? Eu nem conheço essa empresa. Então isso fica nítido o que estava acontecendo. E agora com essa lei isso não é mais possível. Então nós, enquanto titulares, temos que saber, inclusive, questionar essas empresas. Onde é que você tirou isso?
você está fazendo? Eu peço que você elimine todos os meus dados da tua base, porque eu não tenho interesse algum. E se isso não for acatado pela empresa, isso pode buscar esses órgãos que eu mencionei anteriormente para justamente denunciar e seja feita uma fiscalização nessas empresas e é que elas sejam punidas se elas não estão enquadradas dentro do que está descrito na lei. Doutora, para a gente encerrar, então, a recomendação. Primeiro, olhar as letrinhas miúdas daquele, né, antes de concordar qualquer coisa ali nas redes sociais, na internet. E depois, não precisa colocar todas as informações pessoais que a gente tem, né, num ambiente virtual como esse, né? Eu diria que, como a gente falou, a lei ela não abarca tudo, depende também do nosso comportamento. A gente tem que ter essa cultura de proteger os nossos dados, proteger a nossa privacidade. É legal a gente compartilhar informações nas redes sociais, eu mesmo compartilho, mas a gente tem que cuidar, porque para além do uso dos nossos dados, muitas vezes a gente está se colocando em risco, que a gente se expõe de forma demasiada nas redes. Então, isso, além da regulamentação da lei, a gente precisa ter essa conscientização coletiva no que se refere à proteção dos nossos dados, à nossa exposição nas redes sociais. Tá certo. Doutora Gabriela Totti, advogada especialista em proteção de dados do escritório Biolc Advocacias, muito obrigada pela sua participação esclarecedora aqui, a entrevista de hoje, não é? Um recadinho bem direto para os usuários aí, para os cidadãos de um modo geral, para que se protejam mais e que agora, não é? Tem uma lei específica que vai ajudar, pelo menos, a controlar. Não é uma lei perfeita, né, doutora Gabriela? Mas é o começo aí de uma tentativa de normatizar isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a participação. Um bom dia aí a todos.